Hilton César chamando. Aqui estamos, gravando. Fala, Roberto, e aí? E aí, César, tudo bem? Tudo em paz, tudo tranquilo. Então, maravilha. Aliás, ó, vamos fazer agora ao vivo aqui, sem ter combinado, né? Vamos combinar de ser essa a última do ano, pode ser? Pode ser. Último Contatos Insólitos do ano, né? A gente havia falado para você, mas a gente não havia conversado ao vivo, né? Então, agora, para que as pessoas, né, não sintam... o que aconteceu, né? Faltou um episódio, o que aconteceu? Nós tivemos uma pequena férias, assim, né? No finalzinho do ano, aí, por causa das festividades, mas depois a gente volta em janeiro, né? Sem problema. Bom, aproveitando, este fim de semana eu tive com grandes admiradores seus, fisicamente, um abraço neles, e dou a você abraço virtual do Helder, que em um momento chegou a comentar que de vez em quando a gente não fazia a gravação e eles ficam no vácuo, então agora você está avisando. Já estamos avisando com antecipação, aí, para que ele não fique desesperado. Né? O grande casal Jorge e Fátima também são assíduos assistentes também. Grande Jorge e Fátima, um abraço para os dois. Estão compartilhando isso. Raquel, que sempre vê, Raquel, nossa querida Raquel. Do pessoal do Cefle, eu sei que alguns vêm também, com certeza o Marcos Vanho também estava lá, então todo esse pessoal que eu tive o privilégio de estar fisicamente abraçar, passo para você um abraço virtual dessa turma. Valeu. Agora já sabem que durante um tempo aí a gente não vai gravar, certo? Isso. Depois a gente vê direitinho quando é que a gente volta em janeiro, depois a gente vai se falando, mas vamos ficar um tempinho aí sem, mas vai ser um tempo breve, espero. Combinado. Né? Maravilha. Então, vamos lá, cara. Então, o episódio de hoje é número 66 e o tema é o universo autodidata. Então, como sempre, eu vou explicar mais ou menos de onde veio essa ideia, né? E aí depois eu passo para você para que você faça as suas primeiras considerações. Cara, na verdade, assim, eu tenho um aplicativo que eu vou armazenando todas as coisas que me inspiram, frases que eu li, textos, artigos que eu acabei tendo acesso, vídeos, eu vou colocando tudo nesse app, né? Que é um grande repositório, assim, de informações, só que de forma organizada, você acessa rápido, né? Não vou fazer propaganda do appzinho, não, mas sempre me atendeu bem assim, né? Então, eu estava lá pesquisando, né, o próximo tema e eu me deparei com um artigo lá em inglês, né, que justamente tem esse nome, esse tema. E bati o olho assim e falei, nossa, cara, que tema legal, assim, né? Uma frase boa, né? O universo autodidata. Bom, aí eu fui atrás do artigo, porque eu havia lido só um pouquinho, assim, aí, na verdade, é um paper, cara, é um artigo que o pessoal mais ligado à área de e-learning criou, né? Eu não sei agora exatamente qual foi o lugar que eles publicaram, qual foi a publicação científica que eles publicaram isso, mas eu tentei começar a ler assim, cara, mas foi impossível de entender. Impossível de entender, muito difícil, cara, muito difícil. Não porque é inglês, assim, mas porque é realmente difícil de entender mesmo, assim, abstrato demais para mim, né? Científico demais num grau que eu não consigo entender. Aí depois eu fui atrás da entrevista do cara, um dos autores do artigo, e também não consegui entender ele falando. Muito difícil. Então, eu falei, bom, então assim, eu vou adentrar nesse assunto da maneira como eu compreendo, né, dentro das minhas limitações, sem ter tanto respaldo, assim, até científico. Mas eu sei que envolvia muito o processo de e-learning, né? Como é que eles fazem para programar e tal. E agora, da onde eles tiraram essa ideia de que o universo seria assim, que ele aprenderia com as próprias leis, que foi até onde eu entendi. Aí eu não consegui entender, cara. Então, assim, vou partir do princípio, então, das ideias que eu mesmo tenho, das coisas que eu já vi, das coisas que eu já questiono, e vamos esquecer isso. Mas a inspiração foi essa. Então, assim, aproveitando agora, a gente está falando de final de ano, de festas, né, que é uma época, um período onde as pessoas tendem a ficar um pouco mais reflexivas em relação ao futuro, né? Aquela passagem, a questão da passagem de ano, e a gente fazer os votos para todos os nossos amigos e parentes que a gente gosta, né? Que a coisa mude, que as pessoas melhorem, etc. Então, as pessoas ficam mais reflexivas, pensando no futuro, no destino, coisas desse tipo, né, cara? E aí a gente se depara com essa ideia de um futuro planejado, né, cara? Um futuro que é bem típico das religiões, né? De passar essa ideia de que Deus tem um plano para a sua vida, a coisa está pré-determinada. E mesmo para quem está fora das religiões, num ambiente mais esotérico, digamos assim, mais místico, também há essa crença, né? De que temos um destino já pré-definido para a nossa vida, etc., né? E aí isso
entra em conflito, obviamente, com esse artigo que eu estava lendo, né? E também entra muito em conflito com aquilo que está escrito no livro Os Semeadores de Vida, que ambos aqui leram, né? E outras pessoas que nos acompanham também leram, especialmente naquele capítulo chamado O Profundo, que discorre a respeito, né, do que seria o universo, Deus, a fonte criadora, né? E aí ele deu esse nome de Profundo, porque, teoricamente, ali na conversa que ele teve com o Godard, lá, que seria o extraterrestre com o qual ele mantinha contato, estava explicando para ele que eles preferem chamar de Profundo por uma série de questões, enfim, a gente não precisa entrar nessa seara. Mas aí eu achei, então, interessante a gente pegar esse caminho, pegar esse fluxo, né? De como é que a gente trabalha com essa concepção tradicional de Deus e de um futuro pré-determinado, né, de um Deus que já tem todo um plano, já sabe tudo que vai acontecer, contra, né, versus essa concepção de um universo não autodidata, que não sabe exatamente tudo, não, obviamente sabe e tem, sabe, eu acho complicado, tem consciência a respeito de tudo, né, mas tudo, ele não engloba porções ou instâncias da realidade que poderiam ser aprendidas a partir daí, criando uma base, uma gigantesca plataforma, muito maior do que nós conseguimos conceber, inclusive, mas que isso não seria o fim, não seria o limite, né? A questão até do próprio universo, né? A gente tem acesso a um universo que é visível, né? O Kepler consegue enxergar até um determinado ponto, né? Mas isso não significa que ali é o limite do universo, né? Nada nos diz que há um limite de fato, né? Um universo em constante expansão, ele parte dessa premissa. Então, eu acho que tem essas visões conflitantes aí. Então, como é que a gente sai dessa visão tradicional religiosa, que me parece mais fantasiosa e não condizente com os últimos achados, com que a ciência nos tem promovido, com os últimos papos que a gente vem tendo ao longo desses episódios todos, né? E, inclusive, até com a própria visão já super antiga aí, que os Semeadores de Vida foi escrito em 93, né? Então, em 1993. Então, assim, é super velho já, e ali já se questionava muito isso, já tinha, assim, uma visão muito revolucionária, digamos assim, da visão tradicional do que seria Deus ou essa força criadora, né? Então, é mais ou menos aí, por aí que eu queria começar. Não sei se você já tem algum ponto aí a ser destacado, eu passo a bola para você. Bora. Não tinha nenhuma, mas aparece aí uma miríade. Primeiro, realmente, para quem não viu e para quem não leu, vale a pena rever ou ler esse capítulo profundo do Semeadores de Vida, que é genial, é dos melhores. O livro é ótimo, mas esse capítulo é genial. E lembrando, ali, Carlos Paz, em 1993, ele discorre e aprofunda mais um conceito, depois de tudo que ele aprendeu e depois de tudo que ele estudou. Mas lembrando, já no livro do Benítez, escrito em 74, né? Quando ele entrevistou os meninos, um dos capítulos era O Profundo. Então, já no comecinho, meses depois do começo de Rama, em janeiro de 74, esse tema veio à baila. E já veio essa proposta. Não é Deus que eles chamam, é profundo. E, grosso modo, era essa ideia. É tão profundo o conceito que passaram esse nome em espanhol para aqueles moleques, né? E eles não tinham condição de entender, como até hoje a gente está processando a coisa, mas basicamente a ideia era essa, é o que condiz com o que você deve entrar daqui a pouco com relação a ideias no metafísico, o que condiz com a teoria integral, isto é, e que vai diretamente em choque, em conflito com essa visão de religiões de caráter mítico, né? Aquelas coisas de, mais do que fantasioso, como você colocou, me parece que é mais uma ideia de controle. Quando a religião tenta entrar em controle, isto é, eu sou intermediário entre você e a divindade. Porque antes, segundo as grandes tradições, e até a filosofia perene, era direto, não tinha intermediário. Você podia ter um outro xamã ali para casos de doença, para casos de decisões da coletividade, mas basicamente cada um por si, diretamente com a divindade. Quando entram os sacerdotes, quando entra a oficialização da religião, eu preciso ser o intermediário. E vou além. Você me fez lembrar agora, eu não vou me lembrar, que depois dos 56 a gente fica complicado. Mas eu acho que nos estudos de religião e tal, se eu não me engano, Concílio de Nicéia 325, dos textos canônicos, foi tirado reencarnação, metempsicose, foi colocado céu, inferno, purgatório, com a ideia de punição, aquela coisa de controle. Enfim, aquele Deus que está observando, está punindo, né? Está punindo.
As outras grandes religiões monoteístas também têm um pouco disso. Allah está de olho em você. Se você não se comportar bem, não vai lá se desfrutar das virgens e uma série de outras coisas. Exato. Essa coisa bem das religiões monoteístas grandes, né? Como sistema de controle, talvez, né? Que depois a gente pode até falar, vou abrir um asterisco aqui, depois você lembra. Quando o grande Jacques Vallée fala do processo do fenômeno OVNI e coloca como ele entende o fenômeno OVNI, ele põe duas fases. Ele põe o contatismo, tem muito também de sistema de controle, isto é, muitas pessoas colocam os extraterrestres como substitutos dessa divindade, assumem esse processo que eu costumo chamar de ufolatria. Mas ele mesmo, o Vallée, coloca, olha, pode ser que essas criaturas estejam, essas entidades, essas inteligências, estejam nos preparando para algum tipo de coisa que virá para frente. E a visão, esse processo de relação conosco, ele chama de sistema de controle, mas não com a parte negativa, mas como uma preparação. Mas, enfim, isso é um asterisco que a gente pode vir lá na frente. Mas é isso, eu concordo contigo. A nossa visão de consciência, de Deus como consciência, como tal, é totalmente diferente, né? A gente já falou aqui, sabe tudo, mas o Ken Wilber brinca assim, estava entediado um dia, falou, deixa eu me desdobrar para continuar crescendo. Então, se desdobra até o material e começa a voltar até ele para poder aprender e continuar aprendendo, né? E uma coisa que eu já falei para você que eu acho muito engraçado, que é o grande paradigma que ninguém sai. Acidente de ônibus, 40 passageiros, 20 falecem, 20 sobrevivem. Dos 20 que sobrevivem, graças a Deus, foi Deus que quis, Deus me salvou. E os 20 que morreram? Puxa, Deus não quis nada com eles? Por quê? Será que eles rezavam menos? Será que eles pecavam mais? Aí entra uma outra... essas coisas, né? Mas aí acho que essa questão do sistema de controle é interessante, pegar o fio da meada por aí, porque me parece também que isso, você vê que independente, inclusive, das religiões em si, psicologicamente falando, me passa a ideia de uma imaturidade, né? Ou seja, nós somos psicologicamente ainda imaturos, como criaturas inteligentes ainda em processo de desenvolvimento, e aí, independentemente de religião, localização geográfica, cultura, etc., isso é inerente a nós, né, da busca por algo maior do que nós, mas no mau sentido, não no bom sentido, né, dessa busca de você querer se transcender, querer melhorar, não, no sentido paternalista, né, de assim, alguém no controle, porque se eu não estou, alguém tem que estar, né, então assim, alguém tem que estar no controle e assim, alguém que cuide de mim, né, essa percepção muito dessa relação de pai e filho, né, assim, alguém tem que cuidar de mim, alguém tem que dar a mim aquilo que eu preciso, né. Então, eu acho que isso extrapola simplesmente o ambiente religioso e migra justamente para a questão da ufologia, por exemplo, que em princípio não deveria ter nada de religioso, mas acho que a imaturidade psicológica está presente também, né? Lógico, somos seres humanos, né? Todos iguais aqui, não há diferenciação entre uma pessoa e outra, mas acaba se migrando para um outro ambiente onde isso é recriado, né? Com novos personagens, mas continua ali subjacente o mesmo tipo de mecanismo, né, de que eu preciso que agora os extraterrestres, né, que são seres que são maiores do que eu, que entendem essa coisa de uma forma mais ampla do que eu, então eles vão tomar conta da minha vida, eles vão dizer aquilo que eu devo fazer, porque eu realmente não sei, né? Então isso é muito interessante, cara, porque para mim eu acho que passa essa ideia de um caminho que, infelizmente, não é ideal, mas é necessário, faz parte do amadurecimento humano passar por essa instância, né? Mas passar por ela, não ficar eternamente nessa posição, né? Para que a gente se emancipe de fato, né, cara? E essa ideia que eu acho que, em princípio, existe, inclusive, no próprio Semedeiros de Vida, falando a respeito dessa ideia de um Deus que dá apenas o impulso, né? Ele não... eu lembrei até do Spinoza, no descritivo do livro, né? Depois eu vou colocar aqui, depois quando a gente terminar, colocar no descritivo e depois divulgar isso nas redes sociais, como a ideia do Deus de Spinoza, que o Albert Einstein, aquela famosa frase, ele cita o Spinoza, né, filósofo Spinoza, a respeito de um Deus que estava presente em tudo, mas ele não interferia diretamente nas ações humanas. E no livro Semedeiros de Vida fala justamente... Você esteja me ouvindo, eu só estou falando aqui para esperar que você volte em alguns segundos. Aí, voltou. Em nenhum momento eu deixei de você, tá? Mas acontece de vez em quando isso, mas tá valendo.
Então, mas o que ocorre é isso. Então, no livro dos Semeadores de Vida, justamente, acho que essa é a grande diferenciação, que Deus, o profundo, né, ou seja lá o nome que a gente queira dar para isso, o universo, o cosmos, Brahman, dá esse impulso inicial já com todas as condições ali presentes para que as criaturas cresçam, evoluam e aprendam, e ele não interfere mais a partir daí, né? Então, aí que eu falo, para as pessoas psicologicamente ainda imaturas, isso não é pejorativo, eu estou falando isso de um processo evolutivo, tá? Não estou falando que as pessoas são menos ou mais, não é essa a questão. Um processo de aquisição de maiores níveis de qualidade de consciência deve passar necessariamente por aí. As pessoas que se encontram nessa condição passa a ser algo terrível, né? Porque assim, como assim eu estou por conta e risco, não tem ninguém no controle, não tem ninguém zelando pelo meu destino, né? Sou eu que eu tenho que fazer as coisas. E, cara, isso é também muito lógico, já vou passar a bola para você, por questões de livre-arbítrio, inclusive. A gente já dedicou já um episódio falando sobre livre-arbítrio, mas se a gente quiser falar de livre-arbítrio de verdade, somente essa condição favorece a ideia do livre-arbítrio, porque se não, a gente não considerar isso, a questão do livre-arbítrio é uma baita ilusão, né? Porque se tem um Deus interferindo a todo momento na sua vida, né, significa que ele criou uma criatura imperfeita. E se ele criou uma criatura imperfeita, que tipo de Deus estamos falando, né? Ou seja, um Deus que também foi imperfeito desde o princípio, criando uma criatura imperfeita, tendo que fazer remendos ao longo do caminho, interferindo o tempo todo, né? Porque a criatura por si só ela não consegue sobreviver, não consegue vingar e amadurecer psicologicamente do jeito que eu mencionei agora há pouco, né? Então, o que você acha dessa história, desse ponto? Vou além. E se ele fez de propósito a criatura imperfeita, ele não é um Deus, é um sacana. Ele está ali para fustigar, para se divertir às custas da criatura imperfeita. Não, é por aí. Te digo mais, te ouvindo, basicamente, você estava falando da parte do extraterrestre, e eu vi, em qualquer linha de desenvolvimento, a gente vai ver isso. A linha política, e o Brasil é um grande exemplo disso, a gente está sempre atrás de um grande pai, de um grande messias que nos tire do buraco. Nós, como cultura e nação, não conseguimos. Sim. Não conseguimos. É próprio da América Latina, mas o Brasil é bem claro nisso. E você usou o termo imaturo, e tem tudo a ver com maturidade, em todas as linhas, maturidade emocional, espiritual. Começa com o físico. Como bebês, nós precisamos do pai e da mãe, nós precisamos fisicamente, senão sobrevivemos. E depois precisamos desassociar, criar a individuação, como diz o grande Jung, e poder depois seguir pelas nossas vidas. Como diz o pessoal da teoria integral, a maioria das pessoas não sai da casinha 1 e 2, fica ali com aquela coisa etnocêntrica, egocêntrica, não cria esse processo de maturação em todas as linhas, pessoal, emocional, interpessoal, espiritual, funcional, profissional, sabe? Marital, em todas elas. E roçando na nossa área, a parte do espiritual e especificamente da parte do extraterrestre, de tudo que envolve o fenômeno OVNI, como se degenerou, né? Como caiu na parte da ufolatria. Daqui a pouco você lembra aquela parte genial do filme do Contato, em que aquelas pessoas estão esperando ali, o pessoal no topo do prédio, que venham e levem embora. Uma grande parte do descrédito que o estudo desse fenômeno que permeia a humanidade há muito tempo perdeu ou angariou, foi por causa disso. Foi porque os mesmos vícios que a gente vem trazendo há séculos de vítimas de um sistema de controle, nós transferimos para tudo. E a parte religiosa é a terrível. E essa parte de Deus é bem complicada, né? Porque, primeiro, o questionamento nunca é profundo, né? Por que homem não mulher? Por que favorece a uns e não outros? E sempre aquela coisa da culpa, da coisa prostrada, né? Da coisa ruim, sempre nesse sistema. De novo, quando o idealismo integral, a teoria integral, Baruch Spinoza, no livro Ética 1, coloca Deus é a natureza e todas as leis que governam isso, admiremos isso para ver como é que esse mecanismo funciona por si só, sempre aprendendo também. Aí vem o autodidata que eu queria fazer o lance. A natureza está se adaptando e aprendendo a viver melhor de acordo com o ambiente. Não agressivamente, mas em colaboração, numa coexistência eterna, flutuante. Flui, né?
Exato. E aí a gente pode pegar, inclusive, uma questão que me ocorreu agora, metafórica, mas de repente não é apenas metafórico, de repente a realidade é assim, que a própria constituição do universo, através da visão científica, o Big Bang, por exemplo, ele é, por natureza, um aspecto expansivo, cara. Ele é expansivo. O universo, até então, era considerado como algo fixo, parado, né? Que eu acho que tem muito a ver também com essa ideia de um Deus que está ali vendo tudo, controlando tudo, sabendo sobre o presente, o passado e o futuro, um Deus onipresente, onisciente, onipotente, né? Que as tradições religiosas sempre bateram muito nessa tecla, especialmente para nós aqui no mundo ocidental e especialmente na América Latina, o cristianismo, mas entra em um choque profundo com essa ideia de um universo de expansão, em que é fisicamente em expansão, literalmente está se expandindo, mas até que ponto essa expansão também não abarca outros aspectos, ou seja, expandir em termos de consciência, e se eu conseguisse pelo menos ter decifrar aquele artigo, acho que talvez eles estivessem falando a respeito justamente disso, que na medida que expandem, outras variáveis entram em jogo, e isso vai dando mais subsídios e mais informações, mais conhecimento para que essa grande consciência cósmica adquira novas instâncias a respeito da realidade que até então não se aventava, né? Volto a dizendo, isso não significa, não é um desmerecimento do que seria Deus ou profundo, muito pelo contrário, você expande a coisa de uma tal maneira que, se Deus já era inconcebível antes, a coisa fica completamente maluca depois disso, né, cara? Então, acho que já pegando só no Big Bang, pegando por aí, já é incompatível, né, com a visão tradicional, ou seja, cara, não dá para pular uma coisa correta, querer encaixar uma peça quadrada num buraco redondo, não tem como. O que a gente estaria fazendo, a gente está questionando o conceito que se dá a Deus. E uma coisa que você falou agora há pouco, que eu acho que é um gancho legal, essa discussão, de certa maneira, ela é um espelho de um embate que a gente já discutiu, a gente vai ter que voltar, do determinismo versus o livre-arbítrio. Então, está tudo determinado, Deus sabe de tudo, não há nada que aconteça aqui embaixo que Deus não saiba. Esse determinismo, tem gente que vive assim. E talvez o materialismo científico ache assim, olha, está tudo definido. Quando o materialismo científico ataca as religiões em geral, e a espiritualidade em particular, e não vê propósito nenhum para a existência, e vê a vida inteligente como um mero acaso, e desconsidera Deus, acerta uma parte do alvo, mas esquece o resto do alvo gigantesco que é. Tá, então explique o resto que existe aí, né? Que não vai, que seja essa parte consciencial. Tudo indica que tudo está aprendendo o tempo inteiro. E se tudo está aprendendo, do átomo a nós, ou a criatura mais inteligente que exista, os avatares, ou seja lá, os seres ascensionados, tudo faz parte do grande pacote da grande consciência cósmica com C maiúsculo, que é o que a gente convencionou chamar de Deus. Essa é o incognoscível, né? E o inominável do Carvalhão, é o todo. Esse todo que a gente não consegue nem encontrar palavras para dizer. Seria, para a nossa visão, claro, seria muito difícil conceber uma coisa já formada, formatada, sem ter nada para aprender, sem ter nada para fazer, e criando tudo isso aqui que existe, para quê? Só para ficar olhando? Exato. Muito estranho, né? E aí, então, e olhando determinado, coisas determinadas, pior ainda. Se fosse para olhar coisas indeterminadas, quer dizer, uma coisa totalmente aleatória, ainda vai. Que é o que eu acho que está acontecendo, aprendendo com todas as experiências. Mas totalmente determinada não faz sentido. Cara, e aí entra questões do tipo, a nossa concepção de bem e mal, né? Como que nós vemos o mal como a personificação do mal como algo externo, né? Que a gente já falou também a respeito daquele papo sobre as sombras, né? Que a gente projeta no mundo exterior esse mal que, obviamente, não está em mim, né? Negamos veementemente essa sombra que faz parte da nossa natureza, né? E isso fica realmente muito simplista, né? Como bonequinhos de marionete, assim, para entreter crianças, bem e mal, né? Como entidades separadas, enfim, tudo isso cai por terra, porque Deus teria que ter necessariamente criado tudo, inclusive o próprio mal, né? O que se é entendido como mal, né? Que também nos Semedores de Vida eles falam não, né? É falado no livro que, na verdade, o mal seria a ignorância, né, cara? Simplesmente a ignorância. Numa linha hipotética, né? Apenas metafórica, né? Uma linha imaginária hipotética, onde de um extremo você tem a ignorância absoluta e no outro extremo você tem a sabedoria absoluta, né, cara? Isso seria, aí o que seria o bem e o mal, na verdade, seria melhor explicado dessa forma, né?
também cai por terra, né? Porque a gente tem que passar por esses processos. Então, é natural que a gente comece sem saber, ou seja, ignorantes, e nos encaminhamos, né, para algo que naturalmente nos levará para um destino que também não é um destino final, não me parece ser plausível ter um fim, né, nisso, mas, de qualquer maneira, nos dá um senso de direção, né, um norte, né? Essa ideia do senso de direção acho que é importante também, né? E te ouvindo, eu também veio uma ideia que a gente já conversou, foi papo na prática de campo lá em algum momento lá. A gente tem uma tendência a terceirizar a responsabilidade também, porque ela é muito, aspectos dela são muito pesados, não dá para encarar. Sim. Às vezes a gente consegue encarar depois de um tempo de maturação, mas não no momento. Às vezes, em alguns momentos, algumas coisas caem, a gente não consegue. Reconhecer que não dá para segurar o fardo naquele momento é maturidade. Não, e reconhecer isso sem transferir para as costas de um Deus ou de algum outro salvador da pátria é mais sinal de maturidade ainda. Cara, e falando sobre maturidade, por exemplo, acho que caberia aqui, inclusive, mencionar a respeito disso, né? Minha avó faleceu recentemente, eu avisei a você, né? Foi recentemente aí que minha avó, infelizmente, faleceu em condições muito sofridas, né? E naquele momento ali, cara, eu passei lógico, né? Depois que a gente começa a estudar essas coisas, a nossa visão de mundo a respeito da morte, ela muda bastante. Porém, a dor e o sofrimento, aí naquele momento, ainda me pegava, assim, sabe? Para que isso, né? Tipo assim, por que essa necessidade desse sofrimento em si, né? Tentando entender por que essas coisas ocorrem, né? Então, eu comecei a questionar muito isso. E aí, cara, recentemente, pensando no tema desse episódio aqui de contatos insólitos, cara, me ocorreu, especulação pura, obviamente, porque também o Bernardo Kastrup, né, mencionando ele agora, eu lembro de passagens, também se referindo à natureza, né, muito da ideia de Schopenhauer, de ser um cara muito interessado na observância da natureza, e ele também menciona, né, que a natureza é extremamente violenta, né, se você for para a savana, né, observa os animais, ele menciona esse exemplo o tempo todo, né, animais comendo outros vivos, então, assim, cenas, por exemplo, um animal muito grande, um elefante, os leões não conseguem comer de uma vez. Então, o elefante está vivo ainda, eles estão já carcomendo barriga, perna, estão dizendo que vivemos num ambiente extremamente violento por natureza, né? Mas não porque a natureza seja má, né? Ou há um aspecto mal, é porque é simplesmente assim, né? E é isso, eu comecei a pensar nessas coisas. Então, será que, né? Aí, especulação pura, tá? Estou dividindo com vocês e, obviamente, agora, a partir de agora, com as pessoas que estiverem vendo esse vídeo. Será que a dor e o sofrimento não seriam realmente o custo do desenvolvimento, o custo, o preço a ser pago por um futuro melhor lá na frente, seja em qual instância for, ou seja, olha, tem um preço, né? Porque nada é de graça, né? Nada nessa vida é de graça. O preço é esse sofrimento. Então, até você entender, até você conquistar, teria que haver mecanismos nos demonstrando que, olha, você precisa sair do lugar. Porque senão, né, passa aquela ideia do conforto, né, assim, a zona de conforto que é tanto mencionada por tantas pessoas, né, tão famosa, não haveria um impulso ou algo nos dizendo que, olha, não dá para ficar aí parado, né, assim como o universo está em expansão, tudo muda, tudo é dinâmico, né, você também precisa sair do lugar. Então, assim, nada como uma dor ou um sofrimento para fazer isso, né, aí mas você fala, pô, mas tá, que tem a ver a sua avó com isso e tal? Eu não sei até que ponto isso tem a ver de fato, tá? Mas eu estou pensando no geral que talvez isso seja a etapa, né? Uma etapa, a sinalização de algo a ser vencido por uma próxima etapa, né? Não sei se em níveis conscienciais ou podemos mencionar aqui espirituais, sei lá, havia ainda muito apego à forma, à condição aqui física e essa dificuldade e esse apego fizesse ele estar ali presente e não ter já desencarnado de uma vez. Também são especulações que eu deixo aqui, não sei, não tenho certeza a respeito disso. Mas só faz sentido para mim, em um universo que nós estamos tentando destrinchar aqui em expansão, um universo autodidata, esse processo da dor e do sofrimento como processos necessários para fazer que as pessoas, ou que as criaturas, ou que os animais se movessem, tivessem esse impulso de buscar outros territórios, outras pastagens, outras condições de vida, novas etapas, novos conhecimentos, para que não ficasse parado no mesmo lugar, porque a dor é insuportável, o sofrimento também, então eu preciso fazer algo para solucionar isso, ou minimizar esses impactos em mim e nos outros, né?
me passou isso pela cabeça. Não sei o que você acha a respeito disso. Interessante. Nós estamos abrindo um outro asterisco aqui que eu acho que é legal. Nós vamos entrar numa seara meio pessoal, mas está todo mundo convidado, né? Você me contou a história e eu te falei que numa meditação, as ideias que me vieram e tal, e como você seria importante. Eu acho que eu te mencionei a parte do luto, que era fundamental, tem que ter isso daí. E eu me lembrei de outra coisa. Por circunstâncias da vida, eu estava perto de você em 2 momentos de perda, do seu pai e da sua avó, num espaço de 2 décadas, quase, talvez, não sei quanto tempo. E você é outro cara, eu sou outra pessoa, você é outra pessoa, e a gente está muito melhor do que era, em vários aspectos, mas nesse aspecto de entender o impacto e tudo. E eu me lembro que eu cheguei a conversar com você lá atrás, e a gente tem algumas até piadas de coisas que aconteceram lá com o seu pai, e agora, como a gente encara a coisa diferente. A dor está ali, a gente já conversou sobre isso, e é uma das coisas que eu acredito no momento, um provérbio zen. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional, no sentido de que a gente aprende com ela. E aí eu fecho com você que talvez seja essa ideia do preço a pagar, a maturidade. Crescer dói, a gente vive falando isso, né? Crescer dói. Mas, por outro lado, tem que ter essa coisa do luto, essa absorção da finitude. Lembrar da finitude. Lembra daquela ideia de viver sempre o presente? A gente tem o conceito, mas a gente tem que... Poucos de nós vivemos assim, porque é muito fácil escapar para um lampejo futuro ou voltar para problemas do passado. E esses momentos de impacto, de dor, nos trazem para o presente, nos trazem a informação. Olha, a finitude está aí. Faça planos, mas não deixa de viver aqui, porque pode ser que você não realize isso. A parte do apego também, ela mudou. Eu tenho certeza que o seu apego mudou, como o meu apego mudou. Sofrerei muito quando perder as pessoas da minha frente. Sei disso, mas eu sei que a coisa é diferente. A gente tem uma visão diferente que a coisa continuará. O que mais é importante é não se arrepender de não ter dito e feito coisas básicas, porque o resto é aquela história. O ruim não é morrer, o ruim é levar uma vida insípida. Exato. Ou como diria o livro tibetano do Viver e do Morrer, o problema é você morrer em vida, né? E eu acho que aí tem a parte... E aí, voltando ao tema de hoje, do autodidata, esse aprender cabe a nós, olhando o step e trazendo o reflexo. Quando você tem essa questão com a sua avó, bate em mim, e eu penso em mim. Eu, por exemplo, não conheci minhas avós, pra você ter ideia. É uma visão que já é diferente, mas tia, eu vi falecer primos, e a gente vai mudando, e a gente vai vendo como, e lembrando de nós também. Acontecerá. E só para terminar, o exemplo da natureza, o próprio conceito de violento, nós que damos, né? O que será uma colisão de galáxias? Para alguns astrônomos, não é violento, é lindo. É lindo. Depende de como você enxerga a coisa. Para os leões que estão ali comendo aquele animal, estão tendo uma refeição, né? É um momento de prazer. Só para terminar o que você falou, é o mecanismo que acabou acontecendo nesse planeta. Vai saber como é em outros orbes, talvez seja outro. Algumas criaturas talvez alimentem só de carcaça, isto é, não existe a caça, não existe o assassinato em si. Depois que a criatura falece, ela está lá. Exemplo agora, vou juntar as coisas. Estamos voltando do Brejo da Lapa, 2 árvores na frente dos carros. E agora? Eu olho, poxa, tomara que a gente seja forte o suficiente para tirar, senão nós não vamos sair daqui. Vamos lá, tal, 20 minutos tiramos. Aquelas árvores foram colocadas do lado da estrada. Morreram. Mas elas vão servir de comida para germes, para a própria natureza se reciclar. Essa é a ideia. A reciclagem total e absoluta que a gente tem que lembrar que está por trás disso, né? Também nos parecem mecanismos que geram esse dinamismo necessário para que a coisa cresça, evolua, né? Acho que evolução é a palavra que mais se adequa a esse papo nosso aqui, né, cara? A ideia da evolução que está completamente embutida na natureza, né? A ideia darwinista mesmo, né? E se a gente for pegar, né, o Cabailon mais uma vez, assim como é em cima e embaixo, né, cara? Por que não espelhar isso, né? Para esse profundo também, de que ele também estaria nesse processo evolutivo como todas as outras criaturas, toda a dinâmica estabelecida, né? Seria até, como posso dizer assim, muito generoso da parte dele, ou dela, ou disso, né? A gente não sabe, muito provavelmente não tem nada a ver com sexo, de estender essa condição que ele mesmo vivencia para as outras criaturas, né?
e aí se a gente partir para o idealismo metafísico, nessa ideia de que somos dissociações dessa grande consciência cósmica, né, esse processo estaria embutido na gente mesmo, porque advimos ou viemos de um mesmo lugar, né, cara? Lugar também entre aspas, né? Mas a fonte seria a mesma, né, cara? E a finitude dá muito sentido à importância do momento. Porque dentro desse pacote em todo, então, essa coisa chamada tempo, né? Que para tudo que existe é limitado, inclusive as galáxias, elas colapsam, tudo colapsa. Seja uma Drosophila melanogaster que viverá uma semana, seja uma supergaláxia... Uma estrela que morre, enfim. Não é por acaso, eu costumo ver, quando a gente, de novo, observando a natureza e ao redor, as coisas são assim, não é por acaso. Tem uma lição, tem uma informação por aí. Vamos aprender? Vamos ver o que ela está querendo nos dizer. E acho que a pior cilada, né, cara, que a gente pode armar para a gente mesmo é partir para essa ideia de que está tudo estabelecido, tudo determinado, porque aí você se enfia numa caixinha minúscula, realmente, que vai ficar cada vez mais difícil de você sair dela, porque você evita a sua emancipação, você evita enxergar a realidade do jeito como ela é, você cria para si próprio uma narrativa extremamente simplista, que vai trazer muito sofrimento. Por quê? Porque é extremamente limitado, obviamente, não vai dar conta de explicar tudo aquilo que existe. Não que a gente consiga dar conta de explicar tudo que existe, também não conseguimos, né? Mas já é um nível onde a gente consegue sair para fora da caixa e a gente já consegue tentar resvalar outros aspectos. Por exemplo, a morte, como você mesmo mencionou para mim, tem uma diferença muito grande agora, o vivenciar da morte da minha avó em comparação com a experiência que eu tive da morte do meu pai lá em 2005. Então, tipo assim, mudou muito, né, meu ponto de vista em relação a isso. Inclusive a minha própria síndrome do pânico, que estava relacionada diretamente com essa ideia de uma morte iminente, né? Então mudou bastante. Mas por quê? Porque essa ideia de você, ao invés de você criar uma narrativa para si próprio, que ela determina, que ela deixa as coisas de um jeito que você entende que não é para mexer mais e é para ficar fixo, aí que você arma uma armadilha para si próprio, a pior de todas, porque ela não se sustenta por si só. Uma hora ou outra, e às vezes até muito rapidamente, esse castelo de areia e esse castelo de cartas cai completamente por terra e o seu mundo é destruído, né, cara? E aí, o que você faz a partir daí? E vamos começar, já que a gente está especulando no último programa, então, vamos especular total, né? Na verdade, o que se trata aqui é, se a coisa me pega, por que me pega, né? Isso aqui está me incomodando, vamos pegar da morte especificamente, isso aqui está me incomodando? Legal, vamos curtir o luto, curtir no sentido de absorver, ver que informações tem aí. E eu me lembro que eu cheguei a falar para você, mais importante do que você ver isso era você como pessoa importante no seio familiar, porque as pessoas não têm a visão que você tem, a maioria das pessoas não tem. Você viu isso agora patentemente, você deve ter visto assim claramente. E vamos além, caramba, então, vamos para o plano macro. Tudo tem essa finitude, legal. O porquê da coisa, por que isso me pega? Em que isso me pega? Para que? Essas perguntas são boas, são as perguntas filosóficas. Por que isso ocorre? Né? Em que medida isso pode servir de informação para que faça a minha vida hoje, aqui agora, melhor? Melhor. E mais, qual é a minha cota de responsabilidade nisso? Em vez de jogar para a mão de um Deus, quando o pessoal costuma dizer, claro que eu vou aqui pegar uma interpretação desta frase, eu sei que tem gente que vai querer me bater, mas quando algumas pessoas dizem aquelas coisas do tipo, o que é seu está guardado, isto é, não se preocupa, o que acontecer está pré-determinado para você, se você não conseguiu, não era para você, então você não se esforça mais, você não faz nada, né? Ou então você se matou, o trabalho não conseguiu, não existe injustiça no mundo, era para não ser. Não, parece que não são. Esses mecanismos pode até ser que existam, mas parecem muito rasteiros para nós, né? Parece que são outras leis. E aqui em cima dá para encontrar outras explicações um pouquinho melhores, né? Seria muito esse Deus, talvez esse profundo, teria pouca imaginação. Se a gente é capaz de bolar um universo melhor, se os gamers são capazes de criar videogames mais legais,
a gente esperaria mais do Profundo, né? E provavelmente não. Seguramente o Profundo fez um tremendo de um Matrix legal, redondinho. É a gente que não está entendendo ainda direito como está funcionando. Exatamente. Se a gente, símios descido das árvores, estamos aqui na periferia da galáxia, né? Num planeta periférico, desimportante, discutindo essas coisas, cara, né? E se temos essa capacidade de fazer isso, cara, o que é real, o que de fato está acontecendo aí fora, deve ser muito mais legal do que isso que nós estamos dizendo agora por aqui, né, cara? Com certeza. Então, mas eu acho que isso que, na verdade, é o grande barato da coisa. Porque se a gente voltar um pouquinho aí naquilo que a gente estava mencionando sobre essa ideia do profundo que o livro Os Medeiros de Vida menciona, de um Deus ou de um profundo, de uma força geradora, que ela simplesmente dá o impulso inicial com todas as leis ali presentes, com todas as condições, todo o ferramental necessário para que a criatura inteligente, a partir dali, se desenvolva. Não é só a criatura inteligente, na verdade, todas as criaturas, né, tudo que é vida, né, qualquer tipo de animal, se desenvolva a partir daí, né, cara? Eu acho que, na verdade, né, agora, fazendo esse link com o final de ano, para mim, pelo menos, né, que ainda eu busco essa emancipação psicológica, né, cara, uma coisa muito legal, na verdade, né? Poxa, então, realmente, temos essa liberdade para fazer o que a gente quiser da nossa vida, obviamente respeitando as condições de temperatura, umidade e pressão aqui desse planetinha, mas há um certo grau de liberdade, um certo grau de livre-arbítrio dentro das opções existentes, né? Você não pode fazer também coisas mirabolantes. Mas isso acaba sendo uma coisa muito legal, um alento, uma esperança realmente de que, poxa, que legal, então depende de mim mesmo, né? Ou seja, eu não vou contar com um Deus controlador, um Deus benevolente, se a gente quiser encarar isso como uma mãe também, não importa, né? Mas seja a maneira como você entende o que seria Deus ou destino, passa a ser simplesmente uma coisa que você, poxa, eu vou confiar mais no meu taco, eu realmente tenho esse ferramental dentro de mim. Eu passo a acreditar que realmente essas condições estão internalizadas aqui, de alguma maneira ainda não acessíveis, mas que, dependendo das condições, se eu começar a prestar mais atenção, estar mais presente, como você mencionou agora há pouco, eu posso começar a ter acesso a essas coisas todas que estavam ali soterradas por um ego completamente controlador também, né? Olha que interessante, né, cara? O ego como, né, como também uma forma controladora, mas que ela é interna, né? Ela não é externa. Então, olha que maluco, né? Começa a ideia do controle já dentro de mim, né? E aí depois eu espelho esse controle para toda uma série de outras questões ao meu redor. Então, cara, acaba sendo uma coisa muito legal, e não um aspecto que, em primeiro momento, a liberdade pode parecer, assim, avassaladora, né? E assustadora, né? Para mim, me passa muito pelo contrário, né? Esses muros desse cativeiro caem, né? E a partir daí você tem todo um aspecto super amplo a ser explorado, cara, que é muito legal, cara. E para mim, pelo menos, eu começo o ano com grandes esperanças, né? Não sei o que você acha a respeito disso. Genial. E digo mais, me veio algumas ideias. Se a gente se permitir esse crescimento, e depende, e tem várias variáveis aí. Esse foi outro ponto muito bacana que eu conversei com algumas pessoas no fim de semana. Depende muito das variáveis de onde você parte desse processo, a tua vida começa a tomar algumas formas. Vou dar exemplo. Pais que são criativos, que fomentam a criatividade dos seus filhos, que são questionadores, que ajudam a colocar para frente, fazem uma diferença enorme entre aqueles que não são ruins, mas simplesmente não se importam por isso, né? Exemplo prático da coisa. Você está ali, você tem medo do bicho papão que está na sua cama quando você é criança. Dependendo de como aquilo for, se aquilo passar a ser um objeto punitivo, daqueles, se você não se comportar bem, o bicho vai te pegar de noite, então vá para a cama na hora que eu estou mandando você ir. Mas se aquilo for levado de uma outra maneira, for explicado, e você perder aquele medo e aprender a ir perdendo medos da sua vida, aprender que medos acontecerão, basta encontrá-los, encará-los e desafiá-los, que muitos deles serão superados, é uma coisa. E outra mais legal ainda que você estava falando, eu pensei agora. Puxa, como diria o grande Mário Vargas Llosa, Prêmio Nobel de Literatura, ele diz que tem tantos livros na cabeça dele que não vai dar tempo de escrever porque vai faltar vida. Uma vida não é suficiente para ter todas as experiências. Mas o que a gente, seres humanos, criamos? A possibilidade de compartilhar. Puxa, Márcio, eu não sei, me conta, você sabe mais do que isso disso, me conta, cara. A gente pode procurar pessoas que sabem mais de certas coisas do que a gente sabe.
e a gente multiplica fatorialmente a capacidade de poder entender a coisa. Os animais não podem isso, eles vêm pelo exemplo, muito limitado. A gente consegue escrever, colocar para posteridade textos e ideias que outras pessoas podem ter, traduzir para línguas diferentes e mais, ter acesso hoje, graças à tecnologia, diretamente a certas coisas. Um exemplo, se você verdadeiramente quiser entender aquele paper que estava lá, que deve ser muito complicado, deverá não, seguramente há pessoas que são capazes de decupar aquilo de uma certa maneira que nos coloque numa sopinha um pouco mais palatável. Basta, se você decidir fazer isso, com certeza você vai conseguir. Você fez isso com o Castro. Quando no começo era muito difícil, você foi atrás, não vale a pena, foi, e hoje é muito mais. Quando eu comecei a ler, que é o Weber da Teoria Integral, também era muito difícil de engolir. Depois que a gente vai vendo, é o processo de autodidatismo que se permite crescer. Dói, tem que queimar a pestana, tem que pensar, tem que meditar a respeito. Mas e o benefício? Exatamente. E o benefício? Outra coisa, cara, que você me fez lembrar também, eu não sei por que razão, tá? Em algum momento aí você falou alguma coisa, agora eu me perdi, o que inspirou a falar o que eu vou falar agora, mas enfim, não importa mais. Que é a questão do autodidatismo. Quando eu mencionei um tempinho atrás a respeito de que seria um aspecto generoso do profundo, né, ou do universo, de estender essa condição evolutiva também que ele carregaria dentro dele para as outras espécies, talvez também fazendo agora a ligação com o Kybalion, cara, a questão do autodidatismo também ser espelhado. Ou seja, né, se a gente fomos criados através desse impulso inicial para que a gente seja autodidata, né, a partir daí, e que a gente vença, queime essas etapas, queime no bom sentido, né, assim, passe por elas e conquiste isso, até o momento de a gente ficar emancipado, né, e conseguir entender que temos o livre-arbítrio, que podemos ser os donos de nossas vidas, sem achar que tem uma força superior nos controlando ou nos beneficiando de alguma forma, talvez esse autodidatismo também se espelhe para ele, né? Assim como é em cima e embaixo, também de uma forma super mais ampliada e com pouco acesso de nossa parte a essa grande consciência cósmica, mas também se estenda de uma determinada maneira também, fazendo com que ele próprio seja autodidata também e aprenda com as nossas experiências também, diretamente ou indiretamente, não sei que palavra utilizar aqui, mas a gente, ao sermos autodidatas, auxiliamos ele no autodidatismo dele também, em uma escala completamente diferente da nossa, mas isso também talvez seja replicável nessa escala também, né? Em outras palavras, esse é um dos cernes da teoria integral e é um dos cernes do profundo no cemitério de vida. A gente daria sentido. A gente daria sentido e ajudaria, colaboraria para que o profundo continuasse crescendo e aprendendo. Senão, não tem porquê. É como se fosse um grande caldo fechado. No momento que essa entidade se abre e permite o aleatório, puxa, legal. Se não tiver aleatório, não tem graça. Não tem graça. Estou aprendendo o tempo inteiro para volta. O efluxo e o refluxo, né? A evolução e a evolução. Faz sentido na nossa ideia. De novo, hoje a gente está pensando assim, tomara que a gente pense diferente, mas de maneira mais abrangente daqui a algum tempo, que seria um exemplo patente de que a gente continuaria nessa seara de aprender, de sofrer menos, aprender mais com a dor que é inevitável, nos vários sentidos, física, emocional, espiritual e todas elas, dando sentido. E mais, ganha mais peso a ideia da colaboração, ganha mais peso a ideia de sozinho eu não vou chegar lá, ganha mais peso a ideia de nós precisamos do outro como espelho para estar aprendendo, ganha mais peso a ideia, puxa, do Bodhisattva, não adianta eu passar pelo portão que não existe, eu preciso trazer a corintianada, vamos comigo, moçada, né? Ganha mais peso tudo, cara, que é muito legal, que é muito bacana. E a questão também que a gente pode fazer também uma analogia com a questão do autodidatismo, inclusive no sentido educacional mesmo, né? Do ponto de vista de que antigamente a gente imaginava, né? Você vai crescer, ou pelo menos eu fui criado dessa maneira, né? Para ser um médico, um engenheiro, um professor, seja lá o que for, né? E é isso, cara. A sua vida se resumiu a isso, né? Você vai estudar, vai fazer uma faculdade e você vai ter uma profissão para a vida inteira que vai ser isso que você escolheu. Hoje em dia, cara, você vê isso sendo quebrado de tantas maneiras diferenciadas, não dá mais para falar, hoje eu estou médico, ou estou engenheiro, ou estou tal coisa, estou isso, estou aquilo, não é para você, não que não exista ainda, existe muito disso,
mas eu estou querendo dizer que cai por terra essa ideia de que existe uma faculdade ou alguma instituição que vai definir para você o que você vai ser o resto da sua vida, para essa ideia de que, olha, o autodidatismo ele é muito mais interessante porque e a internet possibilita isso, né, cara? Ela dá margem para que isso ocorra, realmente, para que eu vá também entrando em contato com outras instâncias da realidade e a partir daí eu siga o meu próprio caminho, decidindo aquilo que eu quero fazer no momento, não necessariamente vai ser o resto da minha vida fazendo isso, eu posso mudar de ideia. Então, cara, para mim, esse autodidatismo, ele está presente, inclusive, em uma camada social, que agora a questão do paradigma computacional expandido através da internet, abriu um campo completamente novo para isso e a gente pode fazer isso. É uma coisa que era difícil de se fazer antes e agora dá para fazer e as pessoas estão fazendo. Olha só, me veio 4 frentes aqui, vou bem rapidinho nelas. O maior exemplo, a gente já falou aqui, o maior exemplo de como a gente está acompanhando isso e usando isso a nosso favor é o processo de machine learning. O que é isso? Se nas próprias máquinas aprendendo através da sua própria experimentação. Né? É um reflexo do que a gente está fazendo aqui. Nós vamos chegar lá na singularidade. Esse é um ponto. Segundo ponto, mundo conectado significa fronteiras mais perenes. Então, entre tudo, inclusive entre as próprias ciências. E aí vem o que você faz. Não, você é um dentista, legal, mas você não precisa ser só um dentista. Você pode ser um dentista terapeuta, um dentista holístico, você pode ser uma série de outras coisas. Fica perene essa divisão. E nós estamos chegando naquele ponto que o seu grande ídolo Elon Musk diz, eu quero uma pessoa que me resolva problemas. Você me resolve esse problema? Eu tenho esse problema. Você me resolve? O seu título, o seu certificado, não me importa. Resolva o meu problema vindo à equipe. E cada um de nós tem talentos para resolver problemas diferentes. Um exemplo claro, eu leciono muita gente no mercado financeiro e especificamente alunos no Itaú. O Itaú já está num processo de se deixar de ser um banco e passar a ser uma empresa de tecnologia que fornece serviços bancários. É completamente diferente. TI antes era uma área acessória às empresas. Hoje, TI está dentro. Sem TI, as empresas não existem. Qualquer uma delas. Exato. Né? Então, isso é se adaptar ao mundo. Né? E último parênteses, que também não sei porquê, mas foi o que você me falou. Voltando, a gente tende a dar mais ênfase ao ônus e não ao bônus. Então, vou pegar um exemplo claro aqui. Eu tenho acompanhado muito o envelhecimento dos meus pais, das pessoas ao meu redor. Está todo mundo envelhecendo, inclusive eu. Às vezes eu me reconheço, quantas rugas, meu caro, né? E geralmente a gente vê o ônus. Puxa, aquela dorzinha nas costas. Corria antes, tanto que eu não aguento mais correr tanto que eu tinha. Puxa, não tomava remédio, agora estou precisando disso daqui, mobilidade. E conversando com os meus pais, que eu estou mais próximo agora, é natural que eles vejam. E não é à toa que as pessoas envelhecem, a maioria das pessoas envelhecem e virem rabugentas. Porque o exterior é muito ruim, é muito mais veloz, é muito agressivo, né? Mas e o ônus? E a gente tende a esquecer, que é o que eu tento falar com meus pais. Por exemplo, olha nós aqui, os seus filhos, nossas vidas são muito legais graças a vocês. Olha nós aqui podendo... o bônus, né? Que você falou o bônus. Na verdade, esse é o bônus, né? Esse é o bônus, Esse é o bônus. Olha nós aqui, para você. Olha só, a esperança de vida de onde vocês saíram era 50 anos, vocês estão com 81. E tão bem. Olha, vocês ainda estão cognitivamente inteiros, ainda podem desfrutar de algumas coisas. Olha o neto que está crescendo, olha o mundo que ele está tendo. O mundo está ruim, tá, mas olha o neto ali, tem muita coisa legal. Olha, ainda está aprendendo coisas, se permita. Dói, é chato, mas, puxa, tem aspectos legais. Mas a gente tende a favorecer o ônus quando tem bônus aí por trás. Claro, espero que eu e você e todo mundo possa envelhecer com essa chama ainda, como aqueles grandes monges velhinhos que envelhecem rindo, né? Mesmo com tudo doendo, tá? Mas vamos que vamos. O barato é esse, meu barato é uma vida plena deve dar essa sensação lá na frente. Se está dando hoje, imagina lá na frente. Por quê? Porque, de novo, tem uma razão para a vida ter esse processo e não o processo Benjamin Button. Isto é, tem uma razão para a gente ir perdendo a mobilidade, uma série de coisas. Não é à toa, né? E não é só conosco. Para a entropia existir. E não é só conosco, é tudo que está vivo, né? Até uma estrela. Mas, cara, você mencionou uma coisa que é interessante também.
está vinculado a esse aspecto, mas não diretamente, a questão do e-learning, né, cara? Então, voltando a gente fazer essas pontes, que a gente sempre faz essas pontes com a tecnologia e o paradigma computacional, né, cara? De que forma isso nos auxilia se a gente prestar atenção no que está acontecendo, né? Cara, o e-learning é uma realidade, né, cara? Faz parte da tecnologia atual e está se desenvolvendo de uma maneira super rápida, né, que a gente não consegue acompanhar. Cara, então, assim, da mesma maneira que nós estamos criando agora simulações cada vez mais aperfeiçoadas, eu vi outro dia, inclusive, uma simulação que o nosso querido amigo Caio mostrou para a gente de um game renderizado praticamente em tempo real, assim, o nível, a qualidade das imagens, isso parece estar num filme, não? E não jogando um videogame. É impressionante. Então, assim, estamos criando realidades virtuais cada vez mais potentes, cada vez mais realísticas. O processo de e-learning também faz parte, estamos ensinando máquinas a aprenderem. Então, será que isso não reflete, não rebate um processo, né, aquilo que, né, a gente já vem explorando em vários episódios, que estamos dentro de uma grande matrix, onde as mesmas leis que estamos aplicando em máquinas e esse paradigma computacional está expandindo por causa justamente desse desenvolvimento, não se aplicaria a nós dentro de uma enorme matrix também já pré-existente, ou seja, que esses mecanismos de e-learning estariam envolvidos na nossa criação, no nosso desenvolvimento, no nosso código interno, né? Ou seja, nos nossos algoritmos que vêm de fábrica, que estão ali presentes e muitas vezes nós ignoramos por completo. Então, cara, essas coisas estão me parecem muito relacionadas, embora possa parecer aqui papo de maluco, mas é o que leva a gente de grosso calibre aí, como o próprio Elon Musk, né? A realmente pensar seriamente se a gente não está inserido já, né, de saída em uma grande, enorme matrix muito bem feita, e aí, mais uma vez, apelando aí para a ideia, né, do título desse episódio, que é o Universo Autodidata, com a ideia do Kybalion, né, onde assim como é em cima é embaixo. Cara, me parece tudo muito bem interligado. Impressionante. Eu acho que é por aí. Eu acho que essa ideia eu acho que quando você estava dizendo e-learning, eu acho que era especificamente do machine learning, que a gente criando máquinas que... estava falando do e-learning, desculpa, é machine learning, eu falei completamente errado. Eu acho que é a ponte, é que você começou com o e-learning do paper e agora trouxe para... É machine learning, então desculpem aí, vocês que estão vendo a gente aí no vídeo, eu falei errado, eu estava querendo dizer machine learning. Isso. Mas eu acho que esse conceito é legal, somos nós transferindo para isso. Nós criamos, olha o termo que a gente criou, inteligência artificial, para distinguir da inteligência não artificial, isto é, nós, o espectro, né, do Homo sapiens ao Homo stupidus, mas isso a gente vai conversar outro dia. Mas, então, esse é o espelho. Então, e temos nós também. Eu penso exatamente como você disse, a gente já comentou sobre o Nick Bostrom e a teoria dele, várias pessoas sobre essa Matrix. Eu via muito a Matrix negativa como do filme. E confesso que eu já não vejo mais assim. Eu acho que essa Matrix, que o profundo, tal, a consciência cósmica bolou, ela é fascinante, mesmo que faça parte dela esses riscos que a gente está vendo, o risco de botar o planeta abaixo, a dor física, a dor emocional, é parte desse... Nós somos esses avatares que estamos assim, é parte desse jogo, mas o jogo, olhando de fora, fazendo esse exercício, ele é genial. Ele supera todos os outros jogos que a gente pode estar vendo. A vida cósmica, ela é genial. Olha só, dentro do jogo, avatarezinho questionando o criador do jogo é demais, né? É demais. Especulando sobre como será que ela é, com que objetivos fez, quantas fases terá. Será que estava previsto que eu fizesse essa pergunta aqui? Será que não peguei ele? Ou será que ele esperava que fosse lá na frente, na fase 8, e eu estou antecipando? Puxa, será que eu dei um tilt? Será que esse jogo está previsto que eu saltei, então eu pego outra rota por aqui e abro outro leque de possibilidades? Será que as nuvens de possibilidades já estavam implícitas ali? Uau, olha os questionamentos que a gente faz. Dentro dessa grande matrix. É demais, é demais. Legal. O que pode transparecer essa ideia realmente de ser uma coisa negativa, né? Mas eu vejo de uma forma, né? Muito positiva também, né? E realmente, cara, não seria legal a gente criar um game onde os avatares começassem a questionar e fazer perguntas para nós, não? Quem é você que me criou? Por que você me criou? Por que eu sou assim? Por que eu sou assado? Né? Seria muito legal, né? Melhora um pouco o movimento do meu braço aqui. Então, assim, pô, não seria divertido, cara? Então, para Deus deve ser muito divertido também, cara. E outra,
Outro paralelo. Os jogos que a gente faz hoje, eu não jogo videogame, mas imagino eu. Você está lá para sua diversão, né? Para superar-se a si mesmo ou superar os amigos e tal. Mas imagina esse jogo aqui em que quem criou não sabe o final, porque já teoricamente os games hoje, eu não sei, corrija-me se eu estiver errado, eles têm um final, né? Eles chegam no final, não sei se eles estão abertos, né? Esse jogo está aberto. Esse jogo está aberto. Ele tem várias linhas. Esse planeta afundou, esse planeta continua. Vamos lá. Ele está... E mais ainda, é isso que eu queria falar, quase que eu perco. Durante o jogo, o criador está aprendendo. Ele está vendo fases que ele não criou, ele nem previa. E está abrindo leques de possibilidade que ele nem previa. Ele intuiu o começo, ele deu start. E aí foi. Esse é o profundo, criando o universo. Exato. A consciência. Exatamente. Criando os universos, né? Exato, cara. Sensacional. E uma coisa que me ocorreu agora também, não sei se vai dar tempo de explorar esse aspecto ainda, mas vamos lá, que faltam 3 minutos, muito... Mas vamos lá. Que é a questão que me passou agora pela cabeça, um insight, cara, da questão da dor e do sofrimento, né? De eu estar questionando isso recentemente. E muitas pessoas podem estar pensando, pô, esses caras estão deslumbrados com certas coisas, estão ignorando todo o sofrimento com as injustiças sociais, o sofrimento que existe no mundo, crianças passando fome, guerras em vários lugares, né? Absurdos acontecendo, violências extremas. Não é isso. A questão e aí vem o insight, que me parece que depende do que você foca, do que você trabalha. Quanto mais você está focado apenas em uma questão, eu acho que o sofrimento e a dor, eles explodem, eles afloram de uma forma que fica insustentável. Não é que nós deixamos de sofrer e deixamos de sentir dor. A questão é que quando você amplia o leque, esse sofrimento e essa dor passam a ter o seu lugar. Né? Ali, o sofrimento e a dor, quando eu falo que o foco é restrito, ele ocupa tudo. Ele ocupa tudo, né? E quando você amplia o leque, isso vai continuar fazendo parte da sua vida, porém, isso ocupa uma parte específica da sua vida e não mais tudo, né? Então, acho que esse e aí que a ideia da expansão, né, do universo autodidata é justamente isso, que essa dor e que esse sofrimento que fazem parte do jogo tenha o seu devido lugar e não ocupem todo o espectro da existência, como é, por exemplo, o caso do planeta Terra. Se a gente focar só nas desgraças e só nas coisas ruins, a gente vai falar apenas disso. Né? Porém, e você falou, né, a questão do ônus, né? Se a gente começar a prestar mais atenção, existem bônus também. Um planeta tão lindo, com coisas tão legais acontecendo, né? Que, cara, depende do foco que você quer dar, onde você quer enfocar agora, né? Agora, no final de ano, agora, nessa transição, né? O que você quer enfocar na sua vida? Na dor, no ônus ou no bônus, né? Ou seja, assim, naquilo que você quer de legal ou nos aspectos negativos que a sua vida ainda apresenta. Então, se você quiser focar numa coisa, seja numa coisa, seja na outra, é esse o futuro que você vai ter, é esse o destino que vai se apresentar para você, seja ele ruim ou bom, é onde você enfocou, né? Não, legal. E para concluir, que fique claro, acho que você vai compartilhar o que eu vou falar agora. O que a gente quer dizer é que todas essas coisas ruins que acontecem, que a gente classifica como ruins, que são fato, não são culpas de Deus. Ponto 1. Não são culpas de Deus, são produtos nossos. E segundo, ninguém é cego aqui. Por falar em cego, existe um problema de cegueira física e tal. Então, existe apoio à Fundação Dorina Novil, por exemplo. Eu não posso estar lá ajudando as pessoas fisicamente com o médico. Vamos ajudar o médico sem fronteiras. Eu não posso estar dando comida para todas as pessoas. Eu ajudo o Padre Júlio. Eu não posso estar na favela ajudando. Tem a CUFAS, tem o Gerando Falcões. A gente tem outras maneiras de ajudar. Não estamos cegos ao que está acontecendo. Mas isso é parte de um grande mosaico. De novo, como tem algumas pessoas atuando diretamente, ajudemos a elas a fazer o trabalho delas, que elas fazem melhor. Né? Eu dei alguns exemplos aqui. E nós fazemos outras coisas melhor. Essa é a ideia. Percebendo isso, quem tá na linha de frente? Quem é o capitão? Vamos ajudar o capitão. Capitão, me diz como é que eu posso te ajudar. Faça isso, legal. Quando eu for o capitão da área que eu domino, eu digo como as coisas devem ser feitas. E aí a coisa funciona. Exatamente. Que pena, Nilton, passou tão rápido. Já deu 1 hora. Desculpa interromper assim, mas essa é a regra aqui desse canal, né, cara? É 1 hora, às vezes passa um pouquinho mais, mas não é tão rígido assim. Mas a ideia é sempre ser papos que durem apenas 1 hora, né, cara?
Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação em mais um episódio de Contatos Insólitos. Queria aproveitar e desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todo mundo, que a gente comece 2022, 2021, assim como 2020 foram anos difíceis, mas que a gente comece 2022 com uma nova perspectiva aí para todo mundo, de uma vida muito melhor para todos. Beleza? Boa, Roberto. Valeu. Grande abraço. Valeu, cara. Grande abraço. Nos vemos aí em qualquer momento de janeiro, beleza? Combinado. Grande abraço, cara. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.